pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo pra fazer mais um Maqui Fala com vocês, né? Que é o que vocês gostam, testar produtos aqui, ó. Maquia, testa, fala, fofoca, conta assuntos. Eu já tinha feito meu skincare, gente, antes de entrar aqui no vídeo. Só que aí o que aconteceu? Eu misturei um produto que não era compatível com o meu protetor solar. Aí começou a esfarelar tudo, daí eu tive que limpar tudo de novo. Aí eu passei de novo o tônico da Visela, né? Aí deixa quieto, eu vou aproveitar que ela ainda tá com um pouquinho de skincare aqui. Eu só tirei o excesso. E eu vou aplicar esse aqui, ó, que também já é um tratamento. Eles chamam de primer, gente. Eu não gosto que chama de primer, sabe por quê? Porque hoje em dia ninguém mais usa primer. Então isso aqui, na verdade, ele é um hidratante pra você usar antes da maquiagem com tratamento, feito à base de óleo de coco. E óleo de coco, gente, é maravilhoso. Ele é beijinho assim, ó. Aí eu já vou usar ele como hidratante. Ele tem uma textura mais grossinha, então dá pra perceber que é aquele hidratante assim mais poderoso, com a intenção de segurar a base, tá? Eu falei, ai, deixa eu começar esse vídeo logo de uma vez. Aí a gente já vai conversando. Eu já vou fazendo skincare junto. Ele é bem cheiroso e rende bastante, gente. Deixa a pele, tipo, com um glow, assim, sabe? Pra eu fazer também, eu tinha aplicado esse aqui que eu recebi. Eu achei que fosse rosa, gente. Ele vinha com uma tampinha rosa. Mas o balme sem graça do caramba, ele vinha com uma tampinha rosa, eu achei que fosse um balmezinho rosa. Mas aí depois que eu tirei a tampinha eu vi que ele é um balme, que ele é feito de óleo de cereja e mais nada. Olhei a caixinha, olhei a embalagem, nada, nada, é só um balme mesmo. Gigantão, achei sem graça. Por esse tamanho, gente, um balme, enfim. Vamos lá, hoje eu vou testar com vocês, gente. Eu ganhei esse aqui da amiga Jéssica Make, tá? Porque parece que a Colourpop mandou pra eles em duplicidade a base bastão. Eu confesso que eu tenho um pouco de preconceito com base bastão, tá, gente? Ela me mandou 3 cores. Vou precisar botar o óculos aqui pra ver o nome das cores. Light 6, Light 7 e Fair 4. Eu vou na Light 7 porque eu não sou light, gente. Eu sou médio, mas, né... Como a Light 7 deve ser a mais escura, vamos ver se ela vai funcionar pra gente. Vamos descobrir. Olha, ela desliza bem. Vai ficar um pouco mais clarinha que a tonalidade da minha pele, apesar que eu tô branca igual um... não sei o que, né? Isso vai mudar, porque o final de semana que vem eu vou viajar, gente. Vou pra Destin. Me acompanhem lá nos stories, que é muito bonito lá e eu quero filmar tudo pra vocês. Então pode ser que eu não poste. Essa semana o Ney vai vir, então quando o Ney vem... eu não consigo gravar. Ele tá chegando hoje, se Deus quiser. Tá vindo de Atlanta pra cá. Olha, gente, eu tô sentindo a necessidade de passar muito, porque ela é tão balmezinha, ela desliza tanto, ainda esse primer que eu apliquei antes, ele desliza tanto também, que mal eu consigo ver a base. Vou tentar aplicar com pincel primeiro, vamos ver. Bom, gente, eu queria entrar no assunto com vocês, que vocês me perguntam muito, principalmente lá no Instagram, que é a respeito do jejum, né? Porque eu falei pra vocês que eu eliminei em 3 meses 20 quilos. Bom, gente, primeiro vamos falar dos quilos que eu eliminei e que eu preciso eliminar muito mais. É saudável perder 20 quilos em 3 meses? Pra ser sincera com vocês, se você for uma pessoa assim, saudável, dificilmente a pessoa tá totalmente saudável quando ela tá acima do peso. Mas geralmente eles tomam assim medidas mais drásticas. Nossa, cobre nada, gente, olha. Ela é bem transparente mesmo. Ela é boa, dá pra perceber que ela é boa, a textura dela é boa. Mas ela é bem transparente, é tipo praticamente uma segunda pele. Eu vou tentar aqui uma segunda camada. Geralmente eles tomam essa medida drástica quando a pessoa tá muito acima do peso. Porque quando ela tá muito acima do peso, o colesterol dela tá muito alto. Fica muito alto, e além dele ficar muito alto, ainda causa outros problemas de saúde. Então vale mais a pena você conseguir emagrecer o paciente mais rápido, fazer uma bariátrica. Eu não cheguei a ter o peso de bariátrica, tá, gente? Não cheguei a ter esse peso para assim, compatível com uma pessoa que faria uma bariátrica, mas eu estava bem, eu já estava no nível de obesidade 1, entendeu? Então quando a pessoa tá nesse nível, geralmente ela sempre aparece um problema de saúde, um colesterol alto e etc e tal. Mas no meu caso, eu não estava no nível da bariátrica, só que eu estava com meu colesterol altíssimo, muito alto, eu comentei com vocês no outro vídeo. Olha, gente, é uma segunda pele real. Eu vou aproximar bem o vídeo aí pra vocês verem, ó, o lado que eu apliquei pro lado que não tem nada.
Digamos que ele deixa, tipo, sua pele melhorada. Porém, eu vou tocar aqui embaixo, porque eu sei que provavelmente eu precisarei retocar. É uma base que sai. Ou eu tô enganada? Vamos tentar aqui. Aí ela sai sim, ó, a marca do meu dedinho aqui, ó. Foi isso que eu senti, porque ela é muito balmezinha, assim, né? Tudo bem que o hidratante que eu apliquei embaixo ajudou, mas é aquela que você pode passar 1 quilo, que você não vai exagerar com ela. Mas é uma segunda pele boa. Vamos ver depois que a gente selar, quando tiver tudo pronto, que a ideia aqui é testar, né? Que aí eu passo tudo pra vocês. Mas deu pra ver a diferença de um lado e do outro, ó. Aplicado, não aplicado. Deixa eu aplicar do outro lado já. Eu não cheguei a comprar aquela da... Como é o nome dela mesmo? A Bianca, da Boca Rosa. Ainda é Boca Rosa? Eu não cheguei a comprar dela, mas será que tem a mesma vibe? Que eu me lembro que a da Bianca também não tinha uma cobertura uau, meu Deus. Talvez a da Bianca tenha até mais cobertura que essa aqui, mas eu acho que tem a mesma vibe, viu, gente? Bom, a maioria das vezes, vocês já sabem, eu uso produtos importados, gente, porque faz 1 ano que eu não vou pro Brasil, entendeu? E também tem essa questão dos produtos nacionais, eles serem obrigados a ter a prazo de validade. Eu confesso pra vocês que os únicos batons meus que estragaram, até mesmo dentro do prazo de validade, foi o da Tracta. Hoje em dia acho que nem tem mais Tracta, né? Depois do escândalo lá da mulher. Ficou uma segunda pelezinha bonitinha aqui, ó. Bem da minha corzinha, deu certo essa, mas acho que se eu tomar um solzinho vai ficar claro. Vou passar segunda camada igual eu fiz do outro lado. Mas é boa, inclusive dá pra quem tem peles maduras, tá? Mas é só pra concluir que eu tava falando das maquiagens do Brasil. Eu ultimamente ando meio desencanada porque o Brasil, eles são muito apegados com prazo de validade, né, gente? Eu não sou apegada com prazo de validade, até porque aqui nem tem isso aí. Pra vocês terem uma ideia, alguns produtos, nem todos, esse aqui nem tem. Eles deixam assim, uma observação que só depois de aberto ele vale 24 meses, entendeu? Geralmente produtos líquidos e tal, mas gente, eu sei identificar quando meu produto tá estragado ou não tá. Eu tenho produto de 10 anos, principalmente paleta de sombras, que gente, esses dias eu fiz uma maquiagem aqui no canal que eu usei a minha base da Chanel, que ela tem uns 8 anos. Essa daqui, ó. Que ela nem existe mais. E eu falei, gente, eu vou usar essa base, deixa eu ver como é que ela tá. Ela estava perfeito estado de conservação. Até porque isso aqui é embalado a vácuo, você não consegue abrir, né? Então, ela tá a vácuo aqui, ela não fica entrando em contato com a pele, nem com o ambiente externo, fica dentro da gaveta e tal. E eu usei a base, fiz uma maquiagem linda, todo mundo elogiou. E eu nem falei que eu tava usando uma base que tá aqui faz séculos. Eu nem sei se no caso dessa aqui vai marcar o óculos que eu vou colocar. Se ela diz que depois de aberto você tem que usar em 24 meses, mas ela não vem não, ó. Não vem. Usei e funcionou super, e minha pele ficou super linda, então eu não sou apegada. Agora o Brasil vem tudo com prazo de validade, daí depois eu tenho que fazer desapego, aí na hora que eu vou fazer desapego as pessoas falam que eu tô dando maquiagem vencida, entendeu? Então eu acabo dando prioridade pros produtos daqui mesmo, até porque, ó, tudo que eu vou usar aqui, tudo eu ganhei, tudo. Tô usando o Color Pop, não, esse aqui tá muito clarinho, deixa eu ver. Não, dá pra usar. Eu vou usar o contorno dela também, tá? Que eu não me lembro de ter usado aqui. Se eu tiver usado, a gente relembra aqui. Mas vamos lá, vamos voltar agora pro assunto principal, né? Do vídeo, que era sobre esse negócio do jejum, do emagrecimento e tal. Aí, gente, aí eu fui no médico, né? Como eu falei pra vocês, eu já sabia que eu tinha artrite. Eu já sabia que eu tinha todas essas coisas. Mas eu não sabia de doenças extras. Aí ele pede o exame do ANA, né? Daqueles que dá pra ver o fator reumatoide e tal, não sei o quê. E aí ele pede do colesterol, o PCR. O PCR é o exame que mede a sua inflamação do corpo. Então, quanto mais inflamação você tiver no corpo, mais alto vai dar o seu PCR. O normal é até 8. Acima de 8 é considerado já inflamação, tá, gente? Você tem algum tipo de inflamação no teu corpo e aí precisa investigar pra saber qual inflamação é. E toda vez que eu fazia esse exame, toda vez, gente, se o normal é até 8, o meu dava 17, 18, 19, 17, 18, 19. Sempre dava bem alto o meu nível de inflamação no corpo. E eu sempre comentei com vocês que eu morria de dores no corpo. Morria de dores no corpo. E aí
eu não conseguia mexer as mãos, eu vivia tremendo. Hoje eu estou tremendo menos, já adiantando pra vocês. Mas eu vivia tremendo, eu vivia com dor nas mãos, nas articulações, porque a artrite, gente, ela inflama todas as suas juntas, pra falar o português, pra vocês entenderem. Toda a parte onde tem a dobradiça, que é onde tem as articulações, que é aquela cartilagem que fica entre os ossos, elas inflamam toda, quem tem artrite, né? E aí elas inflamam, inclusive meu dedo tá até entortando, não sei, eu já mostrei várias vezes no Instagram, mas eu não me lembro se eu já mostrei aqui no YouTube. Então eu sempre achei que todas essas dores que eu tinha era por causa da artrite, tá, gente? Aí eu fui fazer o último exame. Quem tem esse tipo de doença tem que estar sempre acompanhando, não pode ficar sem acompanhar, porque a doença autoimune, todas, não é só o caso da artrite, todas as doenças autoimunes são aquela que o corpo não reconhece o seu próprio corpo e aí ele fica atacando, tentando se defender do próprio corpo, entendeu? E aí acaba que ele acaba atacando o próprio corpo. Então todo mundo que sofre desse tipo de doença, gente, se ela não tratar, porque assim, a doença autoimune, ela não tem cura, tá? Ela não tem cura, porém, contudo, entretanto, todavia, ela tem tratamento. A mesma coisa, vamos supor, claro que eu tô exagerando, tá, gente? Mas se você tiver um câncer e você tratar, você tem a possibilidade de se livrar dele. Agora, se você não tratar, ele vai começar a virar metástase, vai começar a se espalhar nos seus órgãos e você vai morrer decorrente a isso. Entendeu? A doença autoimune, apesar dela não tira a sua vida logo de cara, assim, se você não tratar, o futuro dela é alcançar seus órgãos, e o primeiro que ela alcança é o pulmão, entendeu? Então esse tipo de doença a gente não pode ignorar, digamos assim, porque é um tipo de doença que se você não tratar, você vai acabar indo a óbito por consequência dela, não é ela que vai... Não é ela que vai te levar de arrasta, mas ela vai atacar, ela começa pelas articulações, depois vai para os músculos, depois começa a atacar os órgãos. E no momento que começa a atacar os órgãos mole, gente, daí já começa a vir as complicações. Eu já perdi 2 tios, ambos tinham doenças autoimunes, meu primo que morreu também tinha doença autoimune, entendeu? Minha mãe tem, minha família inteira tem. Meu outro tio tem Sjögren, ele saiu do hospital hoje, né, graças a Deus não foi infarto, ele teve um infarto decorrente a esse negócio do Sjögren, ele não tem saliva, ele não tem lágrima, ele tem que estar sempre com coisa artificial. Vamos lá, eu ganhei um blush muito lindo dessa marca Lawless aqui, e eu mostrei lá no Instagram, não lembro se veio na caixa de luxo ou na caixa mensal deles. O nome da cor dele é Duches, D-U-C-H-E-E-S. O nome da marca é Lawless. Acho que é o nome da marca, vocês vão conseguir ver aqui na embalagem, ó. Essa daqui. Eu ainda não apliquei o corretivo, mas eu tô lembrando, tá, gente? Que eu quero. Vou aplicar o blush primeiro hoje. Enfim, ele tá cheio de problema nos pulmões. Então, digamos que eu fui lá pra minha consulta lá de rotina. O médico nem era o reumatologista. Aparentemente ele é cremoso, ele é essa cor aqui, ó. Lindíssima. Uau, que lindo. Além de lindo, olha que fácil de espalhar. Olha isso, em 3 batidinhas eu já espalhei ele. Ele é levemente translúcido, então eu acredito que depois que eu aplicar o pó, eu vou ter que retocada, tá, gente? Apesar dele ficar um rosa lindíssimo aqui, lindíssimo. Então, aí ele pediu meus exames e blá, e apareceu tudo o que eu já sei, o que não é novidade pra mim. Porém, apareceu que o meu colesterol estava muito, muito, muito alto. O médico, inclusive, usou a expressão tipo, o seu colesterol tá nas alturas, entendeu? Só que uma pessoa com o meu porte, gente, não tem um porte pra ter esse colesterol, o que era necessário investigar. Além disso, tinha aparecido uns anticorpos que ele não soube identificar. Vou usar esse corretivo aqui da Urban Decay, gente, que faz tempo que eu não uso. Ele não soube identificar alguns anticorpos, né? Só que antes, e aí ele acabou me encaminhando para um reumatologista, os anticorpos no meu sangue, tá, gente? Tudo isso, na verdade, eu já tinha até começado a fazer o jejum, mas eu tinha começado por causa das dores, porque eu sempre fui uma pessoa de fazer jejum intermitente. O que é jejum intermitente? Aquele que você reserva horas do seu dia sem alimentação. Você começa com horas, né? Quem é iniciante começa lá 12 horas sem comer, tipo, para de comer 7 horas da noite, vai comer 7 horas da manhã, depois você passa pra 14, ao invés de comer 7 horas da manhã, você come às 10, depois você passa pra 16, e vai aumentando, aumentando, aumentando. Então eu sempre fiz jejum, das outras vezes que eu emagreci foi através do jejum, né, e aí eu deixei de fazer por conta que
que eu precisei fazer terapia, né, gente? Porque uma coisa é você se esforçar, outra coisa é você mudar a tua cabeça. Vou falar isso com vocês já já. Então eu já tava meio que fazendo jejum e mesmo assim em jejum tava aparecendo isso, né? E aí ele falou, bom, a gente vai tratar o seu colesterol, ele me deu rosuvastatina pra eu tomar, mas você precisa ir num reumatologista. Também pra ver a questão das minhas dores, né? E aí ele me encaminhou para um reumatologista. Eu fui pro reumatologista e aí chegando no reumatologista, ele já me pediu mais exames. Ele pediu o painel completo pra mim, meu painel metabólico, tudo ele pediu completo. E nisso eu já estava iniciando meu processo de jejum, tá, gente? Inclusive, quando eu fiz o exame, eu já tava em jejum, o segundo exame e tal, eu já tava em jejum, já tinha perdido alguns quilos e tal. E aí, só pra resumir, apareceu de novo no meu exame outra doença. Eu ainda não fiz o retorno, tá, gente? Só que vocês sabem, né? A gente tem o Dr. Google, a gente tem o chat GPT, a gente pesquisa tudo. Então, ele já tinha me falado sobre o SAF. SAF quer dizer Síndrome do Anticorpo Antifosfolipídio. Antifosfolipídio. Alguma coisa assim. SAF, a sigla, depois se vocês quiserem é só vocês pesquisarem. Mas é um tipo de doença autoimune, gente, que essa doença aí são anticorpos no sangue, que atacam o seu sangue. Daí o que acontece? Ele inflama igual a artrite inflama as articulações. E esses anticorpos aí, eles inflamam as paredes dos seus vasos sanguíneos, das suas artérias, entendeu? E aí, aí isso daí já explica o colesterol alto, porque eu não tinha peso nem porte de uma pessoa que tem o colesterol do jeito que tava o meu colesterol, entendeu, gente? Eu tinha esquecido o quão maravilhoso e o quanto cobre esse corretivo aqui. Simplesmente sensacional. Iluminador, acho que eu não tenho nenhum novo. Eu vou aplicar ele por baixo. Eu peguei um da Kaleidos, que eu usava muito pouquinho, pra gente aplicar ele e relembrar de qual é. Eu tirei um 5 pra colocar nos desapegos, gente. Esse aqui, ele tem um fundo amarelinho com rosado. Deixa eu ver. Marido ligando, só um minutinho. Aí meu marido falando o horário que ele ia chegar, que hoje ele vai... Tá vindo de Atlanta pra cá. Gente, sobre esse iluminador. Bom, é o seguinte. Ele é bonito. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que brilho lindo que ele tem. Não sei se vai ser possível ver na câmera, mas aqui eu vejo nitidamente uma nuance, assim. Ele é meio holográfico. Eu vejo uma nuance de rosa com amarelo, sabe? Ele vai trocando, ele é bem lindo. Porém, ele tem um defeito, apesar de ser bem lindo. Inclusive, ainda bem que eu apliquei ele por baixo, tá? Olhando de lado fica maravilhoso, mas quando eu olho de frente, não sei se vai ser possível ver na câmera, eu não vejo esse iluminador. E as partes onde eu apliquei aparece um pouco acinzentado. É como se eu não tivesse esse iluminador, ele vai ficar mais bonito só se você olhar assim de lado, sabe? Se você olhar de frente, você vê meio acinzentado, como se tivesse uma mancha assim no seu rosto. Então... eu achei, tipo, um defeito, não achei, tipo, uma qualidade. Ainda bem que eu apliquei ele por baixo do pó. Eu vou aplicar o pó agora pra selar tudo isso aqui. E aí, deixa eu só aplicar um pouquinho do pincel sujo de corretivo aqui na parte de baixo do olho. Sensacional esse corretivo. Vou usar um pozinho velho que eu tenho aqui, da Bruna Malheiros, que eu acho que já até saiu de linha, gente. Mas é só meio que, tipo, com a intenção de acabar com ele, tá? Aí eu vou selar, como o corretivo ele é um pouco mais, entre aspas, grosso, né? Ele tem uma cobertura mais alta. Então eu não vou aplicar a esponjinha aqui pra não ficar marcando as minhas linhas, tá? Eu vou aplicar com um pincelzinho mesmo. Esse pó é bom, vocês já sabem que ele é bom pra área dos olhos. Mas geralmente eu uso ele no rosto todo. Então, voltando lá. Ele ataca as placas do vaso e... dos vasos sanguíneos, e se você não cuidar, se você não tratar, né, você acaba correndo sério risco de trombose, infarto, AVC. Já era uma boa explicação pro colesterol alto, que eu já tava me medicando. E na minha primeira consulta com o reumatologista, ele já falou isso, só que ele falou que esse tipo de doença precisava de confirmação de diagnóstico. Eu tô usando o mesmo pó, tá, gente, com a esponjinha, só nessa parte do contorno, só pra dar uma marcadinha maior, porque eu gosto do contorno mais marcado, e como esse contorno ele é mais clarinho, então se eu não fizer isso, ele não aparece muito. Aí eu vou pegar aqui o resto do pó e vou selar toda a maquiagem aqui. E aí ele já tinha falado, você precisa de 2 diagnósticos, porque pode acontecer de dar um falso positivo, entendeu? Então é um exame que você precisa repetir depois de um tempo
pra poder confirmar esse diagnóstico, tá, gente? Aí, ó, com o pó já melhorou essa parte aqui que eu falei pra vocês, no entanto, o brilho continua aqui, ó. Ele não saiu. Então, realmente, eu fiz bem de ter aplicado ele por baixo. E a base, gente, só uma colinha de segunda pele, vai ficar ótimo, vai ficar maravilhoso aqui. Então pode acontecer de dar um falso positivo, então você precisa fazer um segundo exame depois de um tempo pra poder confirmar esse diagnóstico, tá, gente? Como eu falei, apesar do blush não ter desaparecido, eu quero dar uma reforçadinha nele, né? Pelo fato dele ser mais translúcido, então eu quero ficar mais chineladinha. Então eu vou aplicar um pouquinho mais e também dar uma nuance assim com o iluminador, que pelo visto ele não vai sumir, mesmo aplicando blush assim por cima dele. Inclusive deixou até mais bonito, ó. Amei. Pra poder confirmar o diagnóstico. Então ele falou assim pra mim, ele falou, tá positivo, tá? Mas por protocolo, que não sei o que lá da convenção, não sei das quantas, diz que tem que repetir o exame. Aí, beleza, aí ele foi lá e pediu pra repetir e fazer mais um monte. E repetiu o PCR, repetiu um monte de exame, isso já no reumatologista, tá, gente? Aí eu fui repetir. Depois que eu repeti os exames e fiz mais um monte de outro detalhado que ele me pediu, eu ainda não fiz o retorno. Porém, como eu falei pra vocês, é muito fácil. O próprio laboratório, quando ele te entrega o exame, já é autoexplicativo. Ele já tem lá a explicação embaixo do que significa aquela alteração, entendeu? E aí depois, se você quiser complementar as informações, eu tô abrindo aqui minha paletinha do Petro que também veio da minha Icon Box, né, que é a minha caixinha de luxo da Ipsy, e eu mostrei lá no Instagram, postei vídeo essa semana. Olha que linda, Petro tem várias paletas, tá, gente, mas essa aqui veio pra mim, deixa eu ver já o nome dela, que eu já falo pra vocês, eu acho que é a Rosé. Legal, ele não coloca nome nas paletas dele, bem escrito aqui, Major, de tipo Major, sabe, tá escrito meio que em espanhol, Major Dimension, mais dimensão. Eyeshadow Palette, eu acho que é Major Dimension 2, tá? Eu achei que fosse a Rosé, mas não era. Porque ela tem uns tons assim mais rosados, lindos assim, sabe? E tem também essas duas aqui da ponta, que elas são cremosas, ó. Vem até com a tampinha assim em cima, ó, pra cobrir, que lindas. Dedinho. Ela é bem balmezinha. Ai, eu vou usar essa de cima. Ela parece marrom, né? Olhando aqui, mas quando você passa na mão ela fica rosada. Então acho que eu vou passar uma das cores rosinhas e vou usar ela de primer. Já escura, eu só vou fazer o swatch aqui, ó. Porque como a última maquiagem que eu fiz já foi escura, então eu não vou usar ela, tá? Eu vou usar aqui... Vou começar com esse tom mais clarinho aqui. Vou de cima pra baixo, dessa vez. Pra marcar... Nossa! Gente, super pigmentada. Eu ia falar, era só pra fazer a transição, mas olha isso aqui. Já fez o meu côncavo todinho com ela. Caramba! Eu só toquei na paleta. E super fácil de esfumar também. Ainda bem que eu peguei ela, porque eu ia pegar mais escuro e eu ia me lascar. Caramba! Olha isso aqui, gente. Vocês estão vendo? Meu Deus. Tô impressionada. Acho que uma das paletas, assim, tipo, mais pigmentada e mais fácil de esfumar que eu já vi. Isso pode ser um sinal bom, mas muitas vezes, dependendo do maquiador, do estilo do maquiador, pode ser um sinal ruim, tá, gente? As sombras antigas da MAC, que eu tenho até hoje, elas não são assim, elas são construíveis. Então, às vezes, quando você quer uma coisa assim, tipo, que você vai construindo e não você tacar aqui de uma vez e já ficar desse jeito, que eu não esperava que fosse ficar assim, era pra ser a minha cor de transição. Aí, às vezes, essas construíveis, igual a da MAC, são melhores, mas, caramba... Fiquei chocada com isso aqui. Isso aqui você tem que ir com a mão leve, com bastante moderação, se você não quiser que dê ruim a sua maquiagem aí. Principalmente se você não tiver a intenção de forçar muito nela. Mas voltando lá, né, gente? Aí o exame é autoexplicativo, aí se você quiser, você complementa no Google ou no ChatGPT, que foi exatamente o que eu fiz, né? Vocês acham mesmo que eu vou esperar até o dia 8? Eu ainda tenho que fazer os exames de imagem, né? Pra ele ver o que tá estragado nos meus ossos, né? O que deformou, o que não deformou por causa da artrite. Meu retorno é só no dia 8. Porém, por que eu contei tudo isso pra vocês? Primeiro, pra vocês ficarem a parte do meu estado de saúde. E segundo, pra explicar, pra contextualizar a questão do jejum, tá, gente? Aí, o que aconteceu? Quando eu fiz esse segundo exame de sangue, mais de 2 meses fazendo jejum. Tanto que fez 3 agora, no dia 12, né? Que eu comecei, tipo, mudar meus hábitos alimentares, etc e tal. Então, antes de eu continuar, vamos lá pro jejum.
Eu sempre soube, eu sempre fui fissurada na doutora Mayra Soliani, assisti 200 podcasts dela, então sempre me interessei por jejum intermitente, gente. Eu não que eu esteja desmerecendo os nutricionistas, apesar de muitos serem a favor do jejum intermitente, tá, gente? Nossa, incrível. Ela esfuma muito bem, só que ela é muito pigmentada mesmo, gente. Eu vou até pegar um pincel menorzinho pra pegar a cor mais escura. E qual vai ser então? Porque a minha intenção era o rosado, né? E agora? O que que a gente faz? Mais escuro, que aí a gente já toma o choque logo de uma vez, que é esse aqui, ó. Esse marrom, e dessa vez sim, realmente eu só vou aplicar no cantinho e no côncavo, tá? Então eu sempre soube que, e eu já fiz antes, eu sempre soube que o jejum ajudava nas minhas dores, que ele ajudava na minha saúde, principalmente para quem tem doença autoimune, né? Então sempre fui fissurada nela. E qual é o meu problema com o nutricionista? É porque o nutricionista, gente, ele não é médico, não estou desmerecendo ele por causa disso. Então, eu só tô querendo contextualizar. Quando ele vai fazer um plano pra você, eu não sei se eles costumam pedir exame de sangue e tal, mas ele não leva em consideração as doenças, as suas comorbidades, qualquer outra coisa de errado que você tem aí. A maioria dos que eu assisto, principalmente no TikTok, que eu até comentei com vocês isso lá no Instagram, a maioria dos que eu assisto, que aparece pra mim, eles te incentivam master a comer carboidrato. Tem aquelas que falam, você pode comer... Gente, eu vi nutricionista já falando até que você pode comer leite condensado, que o leite condensado é bom pra emagrecer. Vocês acreditam nisso, gente? Pois é. Então, eles falam que carboidrato é bom pro músculo. Então, se ele tá falando pra você, se seu foco é malhar, você... Tudo bem, o carboidrato, ele realmente vai te ajudar. Um carboidrato bom, não um carboidrato simples. O que é o carboidrato simples? É o açúcar puro. Ele é o açúcar 200 vezes processado que vai entrar no seu corpo. O que é o carboidrato bom? São carboidratos tipo batata, mandioca, que eles já nascem daquele jeito, eles não têm nenhum tipo de alteração. Ainda bem que ele ficou menos escuro do que eu pensava, ainda bem, né, gente? Eles não têm alteração, não são ultra processados, sabe? Realmente eles te ajudam com esse negócio muscular, se você fizer academia e tal, não sei o quê. Só que eles não levam em consideração, no meu caso, por exemplo, que tenho esse tipo de doença e que eu percebi que o açúcar é totalmente inflamatório. Os nutricionistas que falam que o açúcar, que não existe alimento que inflama, esse sim eu demonizo, tá, gente? Esse sim eu demonizo porque eu sou a prova viva de que alimento inflama, porque Deus sabe, eu comentei com vocês algumas vezes aqui, eu evitava de ser uma pessoa reclamona, sabe? Mas eu comentei com vocês muitas e muitas vezes sobre as dores que eu sentia no corpo, e elas eram muitas, gente. Principalmente assim, quando eu tava na época de TPM, que parecia que eu entrava em crise. Além de tudo, eu também fui diagnosticada com fibromialgia, tá, gente? Que também é uma doença autoimune, que ela afeta os músculos. Então, quando eu comia doce, açúcar, e eu sou viciada em açúcar, essas doenças pioravam 10 vezes mais. Eu tinha muito mais crises do que as que eu tenho hoje. Tanto que o meu PCR, que é o exame de sangue, ele sempre deu 17, 18, 19, 17, 18, 19, onde o normal, o máximo que tem que dar é 8. O máximo, o 8 é o limite, tá, gente? Então, ele sempre deu muito inflamado, e os médicos, além da explicação da artrite, eles nunca souberam explicar o porquê que eu era tão inflamada. Até eu começar por conta própria, né? Não por conta própria, né? Eu já cheguei a passar num médico que me indicou o jejum, inclusive o médico primário que eu passei aqui, acho que aí no Brasil, o médico primário, que é o primeiro que você passa, acho que geralmente é o clínico geral, e ele te dá um encaminhamento, né? Mais ou menos assim. Então, o médico primário, ele já tinha me aconselhado ao jejum. Ele falou, você já experimentou? Eu falei, estou fazendo, inclusive. Ele falou, muito bom e tal, não sei o que, sei lá. Então, muitos médicos, eles são adeptos. Agora chegou a hora que eu vou pegar a sombra cremosa. E aí, vamos pegar um pincelzinho aqui mais pequenininho e mais denso. Esse aqui, ó. Mais pequenininho e mais denso. Achei um aqui, que inclusive também é da caixa. Aí eu vou pegar aquela cor que é mais rosadinha e vou aplicar aqui na minha pálpebra, gente, ó. Como se fosse meio que um cut crease, mas eu não vou fazer ele tão retinho assim. Caramba, gente, eu tô impressionada. Não tem nada a ver com BT Velvet. Ele é cremosinho. Nunca vi uma textura assim antes. Nunca vi. Caramba. Olha, será que dá pra usar assim sozinho? Eu acho que dá, hein? Ele tem cara de que vai secar e que vai grudar a sombra aqui. Não vai ser o caso de hoje, mas eu farei mais
Mas eu vou fazer esse teste de ver se dá... Olha como desliza o pincel. Se dá pra usar sozinho. Se esse cara lançar uma paleta de sombra só cremosa... Eu nunca tive coragem de pagar. Essa paleta custa $70, gente. Aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil, ela deve chegar a R$1.000 fácil. Mas... eu nunca tive coragem de pagar os $70, mas eu acho que eu pagaria se fosse uma paleta toda cremosa. Olha isso. Caramba. Você só encosta o pincel. Só, mais nada. A ideia qual que é? Pegar uma dessas cores cintilantes aqui de cima, ó. Que obviamente eu vou nesse aqui, ó, que é o rosinha da paleta. Vamos ver se com o pincel vai dar certo ou se eu vou precisar do dedo. Tô achando que vou precisar do dedo, porque não tá com cara de que saiu no pincel, não. Não saiu. Olha isso. Ela é holográfica. É um rosa holográfico. Será que vocês vão conseguir ver? Gente, depois eu faço swatch e coloco aqui pra vocês verem. Vamos ver com o dedo. Ai, que coisa linda. É um rose gold. Gente, que linda. Fez toda a diferença a sombra embaixo. Eu nem lembro mais onde eu parei na conversa, de tão impressionada que eu fiquei com a sombra. Dá pra vocês verem? Maravilhosa. Ela combina com o iluminador, é mais ou menos a mesma vibe, rosa com amarelo, sabe? Esse aqui é meio rosa com dourado, meio rose gold. Só que você tem que ter paciência, gente. Passar o dedinho, umas 3 camadinhas pra cor ficar vibrante mesmo, entendeu? Gente, eu nunca vi nada igual, eu sou obrigada a confessar. E olha que eu tinha, né, que eu dei metade das minhas paletas, mas eu tinha mais de 100 paletas. Nunca vi nada igual. Nem a da Paty. As outras cores são essas daqui que estão no meu dedo. Além dessa daqui que eu já apliquei no olho, é só ela que é holográfica. As outras são mais metalizadas. Essa é rosa mesmo. Ó, rose gold, rosa e tipo copper, assim, tipo bronzer. E aí tem uma mais vinho, assim, um marrom mais vinho, mais escuro. São as cores brilhantes da paleta. As de baixo são mate. Eu acho que dá pra pegar... Deixa eu dar uma limpadinha nesse pincel aqui, que eu peguei a sombra cremosa. Acho que dá pra pegar essa cor aqui mais clarinha, que é isso mesmo. Essa cor aqui, ó, dá pra usar aqui no cantinho interno pra fazer a iluminação. Vamos ver, eu tô usando o pincel mais denso, assim, que é o pincel de sombra cremosa. Porque elas com o dedo funcionam melhor, mas tá funcionando. Só tem que ter um pouco mais de paciência pra construir. E aí, com esse mesmo pincelzinho, eu vou iluminar aqui embaixo da sobrancelha. De novo, parou de gravar, eu não vi, gente. Eu tô usando um lápis aqui da Urban Decay, mas já me arrependi. Eu peguei ele, tipo assim, ele não parece marrom, mas quando eu aplico assim, ele fica meio vinho. Mas eu me arrependi não pela cor, mas é porque eu podia ter testado esse aqui, né? O da aquela sombra cremosa pra ver se funciona. Vamos ver? Então, deixa eu só concluir lá, porque senão eu vou terminar de fazer a maquiagem e não vou ter terminado de contar a história pra vocês. E aí, só pra resumir, gente, eu tava falando dos nutricionistas que eles não levam em consideração seu quadro de saúde, principalmente esses de internet, tá? E não levam em consideração que cada caso é um caso, sabe? E aí, eles falam que você pode comer carboidrato sim, principalmente se você faz academia, blá, 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 blá. Gente, eu também não sou contra carboidrato, eu sou contra a açúcar, tá? Açúcar é um alimento inflamatório pra mim, tá? Eu não sou contra, eu não confio em médico que fala que você não pode comer arroz, que você não pode comer batata. Eu acho que tudo bem comer, desde que não seja em exagero e em equilíbrio junto com a proteína, tudo bem. Mas açúcar eu demonizo sim. A nutricionista fala que você pode comer um leite condensado só se a sua saúde estiver em perfeito estado. E eu demonizo, ficou ótimo, ótimo essa sombra aqui embaixo. Mas aí eu vou dar uma seladinha com o pincelzinho pititico, com o marrom mais escuro da paleta, o mesmo que eu usei aqui no cantinho. Eu demonizo sim, porque eles falam que alimento não inflama. Onde já se viu falar que não inflama, gente? A diferença, desde que quando eu comecei a fazer esse jejum, a diferença que deu do meu primeiro pro meu segundo exame, que eu parei completamente de comer açúcar. Ó, durante os últimos 3 meses, gente, eu comi doce, que eu não aguentei, que eu fui lá e falei, vou comer um doce porque eu não tô aguentando. Geralmente foi mais perto da TPM, que eu fico desesperada pra comer doce. Foi 3 vezes, durante 3 meses, entendeu? E a diferença do primeiro exame de sangue que eu fiz, que o médico primário pediu, pro que o reumatologista pediu, principalmente do PCR, que mede o nível de inflamação do seu corpo,
a minha inflamação caiu, se eu não me engano, tava 17,5, tá, dessa vez. Porque eu já tava fazendo jejum, inclusive, quando eu fiz o primeiro exame de sangue. Caiu de 17,5 para 9,5. Ou seja, eu só tenho 1,5 a mais do número máximo, que é o 8. Entendeu? Então, pra mim, isso daí é a prova viva de que alimento inflama assim. Porque o que eu fiz de diferente desse intervalo de tempo? Tomei medicação só pro colesterol. Entendeu? Medicação só pro colesterol. Agora eu vou pegar esse rosadinho aqui que eu não tinha usado ainda. Eu usei esse aqui na transição. Agora eu vou pegar o rosadinho pra fazer a transição aqui do marrom mais escuro pra pele. A única coisa de diferente que eu fiz foi jejum. Ah, mas como é que você faz o jejum, Sandra? Então eu vi essa diferença grande, meu corpo desinflamou completamente. E como vem um nutricionista falar pra você que alimento não inflama, gente? É claro que inflama. É claro que inflama. Inclusive o jejum, que é o que eu tô fazendo, ele funciona mais pra mim do que as próprias medicações, o gabapente, pregabalina, corticoide, todos os remédios que todos os reumatologistas, todos os médicos da minha vida já passaram pra mim. Entendeu? Ele funciona muito mais do que qualquer um desses. Nossa, eu tô apaixonada por essa paleta, gente. Fazia tempo que eu não me... O único defeito dela é que, como ela é toda espelhada, né? Ela fica cheia de marca de dedo. Isso aqui é demaquilante, ainda assim vai ficar manchada. Eu tenho que passar um papel seco depois pra limpar. Mas ela é maravilhosa, sensacional. A máscara que eu vou testar aqui, antes de testar a máscara, gente, deixa eu dar uma seladinha aqui nessa make. Eu vou pegar um fixador que eu tenho da Clarins em português e Clarins em francês. Pra selar isso aqui. E aí, enquanto isso, ó, hoje eu vou testar a máscara da, cadê? House Labs, que eu também recebi. Tá aqui, ó. Veio também nessa minha última caixa. Não dá pra colocar óculos agora, senão vai marcar, gente, que ainda não secou. Mas esse daqui é o Black. É Black alguma coisa. Vou tentar dar um zoom aí depois pra vocês... Pra ver se dá pra vocês verem o nome, tá? Mas eu consegui ler Black alguma coisa. Acho que é Black Onyx, alguma coisa assim. Então a minha inflamação veio muito mais baixa no segundo exame. Até o anticorpo da SAF, da síndrome do anticorpo antifosfolipídio, que eu falei pra vocês, apareceu positivo de novo no segundo exame, só que um positivo bem mais fraco, sabe? Tipo, com bem menos anticorpos do que tinha aparecido no primeiro exame. E tudo isso que eu fiz foi o jejum. Eu não quis tomar medicamento, gente. Pra não dizer que eu não quis tomar medicamento, eu tava reclamando pro médico que eu tava sem dormir, aí ele pegou e me passou clonazepam. Vocês acreditam? Daí eu peguei e fiquei tomando clonazepam, acho que por umas 2 semanas, assim, em seguida. E aí esse clonazepam, além dele viciar, e não é uma coisa que eu quero, gente, porque tudo que eu quero é tentar... eu posso chamar de cura, porque se Deus quiser me curar, ele me cura, entendeu? Mas a minha qualidade de vida, sabe, o meu tratamento, quanto mais natural ele puder ser, pra mim melhor, entendeu? O médico, a primeira vez que eu passei, ele também me indicou o Monjaro, sabe, o médico primário, só que eu pensei, eu quase me rendi, gente, porque eu tava muito gorda, entendeu? Eu tava muito com peso, tava assim, tipo, afetando a minha saúde real, assim, sabe? Então eu quase cedi ao Monjaro. Aí eu falei, meu, $600 estava custando pra você por mês, não sei se era por mês, acho que era por mês, pra um mês, $600. Eu falei assim, eu vou tentar sozinha, eu já consegui antes com o jejum e foi a melhor coisa que eu fiz, gente. Eu não fiquei dependente do Monjaro, eu não tomei o Monjaro, não comprei o Monjaro que ele me mandou. Eu tentei o clonazepam, só que na segunda semana, pelo fato de eu estar fazendo jejum, me atacou o estômago, entendeu? Então eu tava tomando ele em jejum, então me atacou o estômago. Eu tive uma crise de dor de estômago, tive que cortar meu jejum no meio, aí eu parei com o clonazepam. O rosuvastatina, tudo bem tomar em jejum, mas o clonazepam não rolou. Clonazepam ou qualquer outro tipo de remédio pra dor. Quando eu tenho quando eu realmente tenho que me render pra eles, aí eu preciso comer, porque tem medicações que você não pode tomar em jejum, inclusive tem até suplementos que você não pode tomar em jejum, porque eu tomo coenzima Q10, eu tomo probiótico, eu tomo magnésio, eu tomo ômega 3, então alguns desses suplementos, nos dias que eu estou fazendo jejum, eu não posso tomá-los, né? Geralmente o magnésio eu tomo todos os dias em jejum, esse não faz mal e ainda ajuda a dormir. Agora o ômega 3 não, porque ele quebra o jejum. O probiótico não adianta, porque ele vai funcionar melhor quando você tá comendo alimento, entendeu? Junto com alimento e blá. Nossa, já passei 200 camadas, não tô vendo muita diferença aqui. Até espirrou uma gotinha aqui embaixo que eu tenho que esperar secar pra limpar, senão vai manchar aqui. Mas acho que é porque ela é nova, ela tá com cara de ser nova demais, por isso que ela tá assim.
Gente, eu dei uma pausa aqui na gravação, porque eu tava esperando os cílios dar uma leve secada pra eu poder aplicar outra camada, tá? E aproveitei e usei esse negócio aqui que é de uma marca que chama Lava, que eu usei assim só pra dar uma penteadinha nos fios da minha sobrancelha. E eu queria dizer pra vocês que depois que a máscara deu uma leve secadinha, que eu fui aplicar outra camada, ela ficou simplesmente sensacional. Olha. Ela ficou maravilhosa. 2 camadas é o suficiente, mas você não pode passar 2 seguidas. Você tem que esperar tipo 2 minutinhos e depois aplicar de novo, entendeu? Por cima. E aí ela separou os meus cílios, deu volume, levantou, tipo praticamente dobrou o volume aqui. Aí eu coloquei o óculos pra ver o nome dela certinho. Era isso mesmo, é Black Onyx. Ela tem, dá a impressão que ela é a prova d'água. Tá dizendo que é uma máscara de volume e alongamento, e realmente ela fez esses 2 serviços, né? Eu tô lendo aqui na caixinha. A única coisa que ela não diz aqui na caixinha se ela é a prova d'água ou não. Eu acho que ela... Olha, gente, se ela não for a prova d'água, ela é bem resistente. Eu vou saber só na hora que eu for tomar banho mesmo, que eu for tirar a maquiagem. Deixa eu só dar uma última olhadinha aqui. Eu vou saber só na hora de eu tomar banho mesmo, sabe? Agora eu vou pegar aqui, ó, outra marca nova que eu não conhecia. Bicha é o nome dela. Esse nome aqui, ó. Também veio dentro da caixinha da Ipsy. E vem 2 lápis de boca aqui. Ó, bem lindos, assim, maravilhosos. Ó, uma puxado mais pro rosa escuro, que é esse que eu vou aplicar, e o outro mais nude. Eu vou aplicar esse daqui, que é o rosa mais escuro. Esse sim desliza, diferente daquele da Rizela que eu passei na última maquiagem. Meu Deus, como eu sofri com aquele lápis. Será que aquele marrom da paleta, aquele mais clarinho que eu falei que era rosa, é mais escuro que esse lápis? Ele desliza tanto que eu acho que ele serve até como batom. Deixa eu só passar na parte de baixo só pra ver. Esse marronzinho aqui de cima, que eu falei que ele fica meio rosada. Não, ele mais claro, vai ficar ótimo. Que perfeito. Ai, ficou bem monocromática, bem lindo, bem lindo, bem lindo, bem lindo. Gente, eu amei isso aqui num grau. Agora eu tenho que baixar a luz de novo, porque o sol tá vindo pra cá. Eu amei isso aqui num grau que vocês não têm ideia. Não tem ideia. Deixa eu só concluir a parte da questão que eu tava falando do jejum, gente, só pra não ficar o assunto incompleto. Então, eu tava tomando eu tomo suplemento, então o único que eu tomo em jejum é o magnésio, o resto é só no período de alimentação. Como você fez esse jejum, Sandra? Lembrando, minha boca tá meio torta, vou precisar consertar aqui. Lembrando, gente, que eu não sou iniciante, tá? Todas as vezes que eu emagreci nos últimos anos foi fazendo jejum. Então, pra mim, ficar 24 horas sem comer é fichinha. Fichinha, eu passo o dia inteiro, passo 36. No começo, a primeira vez que eu fiz 36 horas, nossa, achei que ia morrer. Não vi a hora de dar as 36 horas pra eu poder comer de uma vez. E, gente, eu amei esse lápis, eu amei tudo, tudo, tudo. Eu achei que eu ia morrer. Então, a primeira vez que você tem, por isso que você tem que começar aos poucos. Então, até que eu acostumei a fazer 36, daí você muda pra 48, daí o máximo que eu tinha feito antes de junho era 72 horas, que são 3 dias sem comer. E eu quase morri, né, pra primeira vez que eu fiz. Só que das outras vezes, gente, que eu fiz jejum, eu fazia por sacrifício, eu fazia porque também queria melhorar a saúde, mas por sacrifício, eu não via a hora de chegar a hora de comer pra poder comer. Eu realmente precisei fazer terapia, porque você só consegue emagrecer de verdade, hoje eu tenho super fé, eu creio que esse emagrecimento meu de agora, o atual, seja pra sempre, porque depois da terapia eu realmente me conscientizei, porque às vezes você emagrece pelo esforço, mas você não emagrece a sua cabeça. Então se você não emagrecer a sua cabeça, você pode conseguir emagrecer 1000 vezes que você vai engordar tudo de novo, entendeu? Então você tem que virar essa chavinha na cabeça. Geralmente quem faz bariátrica faz esse tipo de terapia, gente, mesmo assim muitas vezes ainda não funciona. Eu tiro pela minha própria tia, sabe, que fez bariátrica. Os 2 tios que eu perdi fizeram bariátrica, tá, gente? Não sei se tem alguma coisa relacionada com a minha tia, eu acho que teve sim, eu acho que eles não deveriam ter feito a bariátrica nela, porque ela tinha trocentas doenças autoimunes, ela tinha um monte de comorbidades, e fizeram a bariátrica nela. Eu acho que eles tinham que ter tentado caneta, no caso dela, várias coisas, sabe? Eles fizeram a bariátrica e quando você faz a bariátrica, eu não sei se são todos os tipos, mas eu sei que uma delas, além deles tirarem 80% do seu estômago, sei lá, uma partezona do seu estômago lá, eles ainda ligam o seu estômago direto ao intestino,
entendeu? Direto ao intestino, e para poder fazer o circuito mais rápido, digamos assim, e perder peso. Ela conseguiu perder 30 e não conseguiu perder mais, ela não mudou a cabeça dela, ela continuou comendo besteira. Eu saía com ela quando eu ia pro Brasil, enquanto eu pedia um prato de comida, ela pedia uma coxinha, entendeu? Então, enquanto você não mudar esse pensamento, você não emagrece. E ela já era cheia das comorbidades, ela nunca deixou de tomar refrigerante. Eu faz muito tempo, desde que a Isabela nasceu, gente, que eu não tomo mais refrigerante. Ela nunca deixou de tomar refrigerante e tal, até quando ela teve a diverticulite. A diverticulite é quando fura o intestino, né? Fez um rombo no intestino dela, o tamanho do limão. E aí, obviamente, vazou. E ela teve sepse, né, que é a infecção generalizada. Só que não foi isso que matou ela, gente, porque muita gente tem sepse e ainda consegue sobreviver. Foi porque ela chegou, o negócio voltou tanto que ela chegou até vomitar excreção do intestino, entendeu? E quando ela vomitou, ela aspirou e aquilo foi pro pulmão. Considerando que ela já tinha várias doenças autoimunes, gente, o que realmente parou de funcionar, o que fez ela ir a óbito, foi o pulmão. Ela pegou uma pneumonia, porque logo depois da cirurgia, antes, né? Porque mesmo eles fazendo a cirurgia, lavando ela toda por dentro, colocaram a bolsinha do lado de fora e tal, mesmo ela fazendo a cirurgia, o que foi pro pulmão foi. O que ela vomitou. Eles acharam que era um sangue que ela tava vomitando. Só que depois que descobriram que era a excreção que voltou do intestino pro estômago até ela vomitar. E aí ela aspirou, foi pro pulmão e o pulmão dela não resistiu. Entendeu? Justamente por causa das doenças autoimunes. Então, o que você puder fazer naturalmente, sem precisar de remédio, sem precisar de cirurgia, sem precisar dessas coisas, melhor. Eu quase me rendi pro Monjaro. Eu poderia ter me rendido, eu ia emagrecer do mesmo jeito. Só que é o que eu falei, se você não mudar sua cabeça, você não emagrece. Então, antes, né, nos outros anos, o máximo que eu consegui fazer foi 72 horas. Dessa vez, gente, que eu meio que virei uma chavinha na minha cabeça, porque era uma questão de vida ou arrasta pra cima, um dos dois. Se você continuar desse jeito, você não vai durar 10 anos mais. Eu sabia disso, eu tinha essa consciência, entendeu? Então foi uma questão de sobrevivência. Eu falei, eu vou fazer pela minha saúde, eu vou fazer pra eu melhorar, eu vou fazer porque eu não quero ter um infarto a qualquer momento, eu não quero entupir minhas veias, principalmente depois que eu descobri que eu tinha esse problema nas minhas artérias, né? Então eu resolvi fazer. Então, pra mim, gente, o de 3 dias virou fichinha. Virou 5, eu comecei a ficar 5 dias sem comer nada, Sandra, sim, sem comer nada, à base de água. Eu tô tomando, isso aqui é água com gás, tá, gente? Mas além da água com gás, eu também tomo água normal, então eu intercalo. Essa água com gás, ela não tem sódio, ela não tem nada, ela é só água com bolinhas e mais nada, tá? O médico falou que tudo bem eu tomar, inclusive deixa eu até tomar um gole. E quando a pessoa fica sem comer, que ela começa, ai, tô tonta, ai, não sei o que, não sei o que lá, isso é falta de eletrólito, então você tem que repor eletrólito no corpo. Como que você repõe? Com sal. Se for aquele sal rosa, blá, tudo bem, entendeu? Mas se não for, pode ser sal normal, de cozinha normal. Eu também não sou tão radical, tem que ser sal rosa, do Himalaia, não sei o que. Eu não sou desse jeito porque é tão pouco sal, gente, que a probabilidade daquilo te fazer mal é muito pequena, entendeu? Só se você comer uma grande quantidade, assim, sabe? Então você coloca um pouquinho de sal na água, assim, toma. Naqueles dias que você realmente, tipo, você tá vendo alguém comer na sua frente, chega o estômago doer, sabe? Eu passei por isso, acho que umas 3 vezes. E aí eu realmente não comia, porque eu tava com o propósito de ficar os 5 dias sem comer. Aí eu pegava e colocava umas gotinhas de limão também dentro da água com gás, com sal, fazia até psh, assim pra cima, sabe? Aí eu tomava, me sentia saciada, porque a minha cabeça virou. Aí virou 5 dias, agora, hoje mesmo é meu 5º dia de jejum. Eu tô desde domingo sem comer, eu tô gravando esse vídeo sexta-feira, hoje, acho que é dia 19 de setembro, e eu tô desde domingo sem comer. Então eu fiquei sem comer segunda, terça, quarta, quinta, vou ficar hoje, e aí vai dar 5 dias, e aí o meu propósito é, quando o Ney tá aqui, porque o Ney tá vindo embora, quando o Ney tá aqui eu não faço jejum. Porém, nos meus momentos de alimentação, gente, eu aprendi a trocar por coisas saudáveis. Eu deixei de comer carboidrato, tô fazendo dieta carnívora, dieta cetogênica, não. Mas eu estou evitando. Não quer dizer que se me der vontade de comer uma batata, um purê, não batata frita, né, gente? Uma batata cozida, um purezinho e tal, eu como, mas eu dou preferência para carnes e saladas, sabe? Carne e salada. Isso aqui de carboidrato e isso aqui de carne e salada. Então eu como peixe, eu como muita salada, eu como frango, tô comendo mais carne vermelha do que carne branca, porque nesse meu último exame deu minha vitamina D baixa, então provavelmente eu tô esperando retornar no médico, mas provavelmente eu vou ter que suplementar a vitamina D e pegar um pouco mais de sol, porque a vitamina D vem do sol, né?
Potássio eu tô incluindo na minha alimentação, que era o que tava faltando também no meu exame de sangue. Meu exame de sangue tava ótimo, gente. Diz que eu até tava sem açúcar no sangue. E outro detalhe que eu esqueci de falar pra vocês é que no primeiro exame de sangue que eu fiz, deu que eu tava com pré-diabetes. Entendeu? Mas não é uma pré-diabetes, tipo, você tá com pré-diabetes. Não, eu estava com, tipo assim, se eu não me engano, a diabetes, eu acho que é 126 para um número, eu acho, não tenho certeza, tá? Mas era 100 alguma coisa, 116, 126, alguma coisa assim. A partir desse número você já é considerado diabetes tipo 2, tá? Se você tá perto desse número, um pouco pra baixo, você é pré-diabética. Faltava 4 números, eu tava acho que 121 pra chegar no diabetes. Tipo, se for 126, eu tava com 121. Mas eu tava com 4 números pra virar diabetes tipo 2, gente. Vocês acreditam nisso? Então, o segundo exame de sangue já deu que o meu corpo estava em estado de cetose. O que é estado de cetose? Porque quando você come açúcar, quando você come carboidrato, o primeiro que o seu corpo vai querer eliminar é isso. Isso daí vai ser tipo o combustível dele, sabe? A gasolina dele vai ser essa. E aí ele fica tentando eliminar isso. Só que é o pâncreas que produz a insulina para eliminar, para queimar esse açúcar, né? Só que às vezes você come tanto doce, tanto carboidrato, que o pâncreas fica sobrecarregado, ele não dá conta mais. Então a insulina que ele produz para poder queimar esse tanto de açúcar que você comeu, porque pão também vira açúcar, macarrão vira açúcar, tudo que vai farinha de trigo vira açúcar no corpo, tá? E além do doce normal. Que ele não dá conta. E aí quando ele não dá conta, que você começa a ficar resistente à insulina, é aí que vira diabetes, porque o seu pâncreas não dá conta. Daí você é obrigado a ficar aplicando a canetinha na barriga com a insulina para poder quebrar o açúcar que tá no seu sangue. Agora, quando você não come açúcar, o teu corpo ele aprende a usar gordura como fonte de energia e não açúcar mais, não carboidrato mais, entendeu? E aí ele começa a queimar a gordura do teu corpo. Quando o povo faz dieta cetogênica, que eu super admiro quem faz, gente, você não ingere nada de carboidrato. Não é a cetogênica. A cetogênica é baixo carboidrato. Tem gente que não come carboidrato de jeito nenhum, eu esqueci o nome. Que você não come nada de carboidrato, quando você come, ele vai queimar só gordura, porque você não tá comendo carboidrato. E quando você não come, ele vai só queimar gordura, porque ele vai queimar gordura do teu corpo. Então, quando ele aprende que o combustível dele é gordura e não açúcar, ele vai queimar gordura e não glicose. E aí é aí que você emagrece. E o jejum, ele provoca isso. Como eu não tô comendo, ele queima minha gordura como combustível e eu tenho excesso aqui, né? Então, ele tem combustível reserva, eu posso ficar um mês sem comer nada, gente. Eu não posso ficar sem água, mas eu posso ficar um mês sem comer nada, que eu não vou morrer por causa disso, porque eu tenho gordura em excesso aqui, que o meu corpo pode se alimentar dela, entendeu? Mas por que eu fazia dieta tão longa? Porque se eu fizer a dieta de um dia, 2, eu vou emagrecer do mesmo jeito. Mas o jejum, a partir, se eu não me engano, de 48 horas, ele já entra, quando você faz, não ingere nada, o teu corpo começa a entrar no processo de autofagia. E o que é autofagia? A autofagia é quando ele começa a fazer uma limpeza no teu corpo. Como ele não tem que ficar trabalhando, o pâncreas não tem que ficar produzindo insulina, o intestino não tem que ficar eliminando coisa, o fígado não tem que ficar filtrando o que você tá comendo, ele tá descansado o teu corpo. Logo, o que ele vai fazer? Ele vai limpar o teu corpo, ele começa a fazer uma faxina interna. Então, se tiver uma célula cancerígena ali, que é suposto a virar câncer, é a primeira que ele manda embora, ele começa a limpar. Então era isso que eu queria aproveitar, porque nos meus momentos de autofagia, onde que ele trabalhava? Nas minhas inflamações. Eu tinha muitas inflamações nas articulações. Então se eu fizer um dia, 2 dias de jejum, eu emagreço, mas eu não consigo autofagia. Então se eu fizer 3, 4, 5, eu aproveito 3 dias de autofagia, que é onde o corpo começa a fazer o quê? Limpar as minhas inflamações, limpar tudo que tem de ruim dentro de mim. Entendeu? Então eu tava com um propósito tão grande nisso aí, que eu fiquei 5 dias fácil sem comer. Eu cheguei, teve uma outra vez que eu até compartilhei com vocês, mas só no final, que eu resolvi fazer 12. Nesses 12 dias, se eu não me engano, acho que eu perdi 5 quilos em 12 dias. Que eu fiquei 12 dias sem comer. E quando eu fui me realimentar, eu fiz, inclusive junto com vocês, eu fiz meio que uma panquequinha de ovo com carne desfiada, aquela carne de panela desfiada, e comi junto com vocês no Instagram. E aí o último longo mesmo que eu fiz, eu não compartilhei com vocês, mas eu cheguei a fazer 18 dias, tá, gente? A minha ideia era fazer mais, eu queria fazer mais de 18, eu queria chegar a 20, eu queria aumentando aos poucos. Mas eu tive que parar no 18, porque como eu tava tomando clonazepam, atacou o meu estômago, e eu tive que atacou o meu estômago, e além de atacar o estômago, eu ainda tive um negócio no braço,
que acho que foi por causa do clonazepam também, que parece que ele mexe com os músculos, alguma coisa assim, que doeu muito e eu precisei tomar anti-inflamatório. Você não pode tomar anti-inflamatório de jejum. Falei, quando você tá com dor, a saúde em primeiro lugar, né? Aí eu tive que me render pro anti-inflamatório e pra isso eu precisei comer, então eu precisei quebrar meu jejum antes da hora. Então agora vai demorar um pouco pra eu fazer um jejum mais longo, sabe? Porque como eu vi os meus exames e eu preciso repor vitaminas, principalmente a vitamina D, o potássio e o meu ácido úrico também tá alto, eu estou com gota, gente. Mas isso não tem nada a ver com jejum, tá? Isso tem a ver, a gota mesmo tem a ver com água, com alimento que não tem purina. É um negócio que o médico vai ter que me explicar, eu só sei o que eu li a respeito, que eu vou precisar resolver. E a maioria dessas vitaminas, não é vitamina, não, e a maioria dessas coisas eu consigo ajudar ou melhorar com o tipo de alimentação que eu comer. Então no mês de outubro eu decidi, como ainda falta tipo entre 15 e 20 quilos pra eu perder, eu perdi um pouco mais da metade do que eu deveria perder, porque eu perdi 20 quilos, tá, gente, em 3 meses. Então pra mim isso era urgente. Pra quem é saudável não tem urgência, mas pra mim que era urgente eu precisei perder esses 20 quilos. E eu perdi. E agora no mês de outubro a minha estratégia vai ser diferente. Qual vai ser a minha estratégia? Minha estratégia vai ser não comer durante a semana. Eu vou fazer os meus 5 dias, de segunda a sexta eu não como, igual eu tô fazendo agora, e de sábado e domingo eu vou comer. Mas aí eu preciso selecionar melhor as comidas que eu tô comendo, entendeu? Tipo, bastante salada, bastante carne, pouco carboidrato. Se me der vontade, se algum desses dias me der vontade de comer doce, gente, porque eu, apesar de eu precisar ser pra minha saúde, eu não quero morrer, entendeu? Eu preciso melhorar minha saúde, eu também não vou ser extremamente radical. Como eu disse pra vocês, eu sou viciada em açúcar. Mas eu confesso pra vocês, gente, que eu me libertei. Quando a gente fica assim bastante tempo sem comer, quando você vai comer, te dá mais vontade de comer comida mesmo, sabe? Alguma coisa que te deixa saciada do que o doce. Eu falei pra vocês que às vezes que me deu vontade de comer doce mesmo foi quando eu tava de TPM. Quando eu tava de TPM, porque foi incrível. Minha menstruação nunca foi assim muito regulada. Sempre atrasa 5 dias, às vezes até uma semana. Esse mês mesmo atrasou uma semana. Então eu nunca sei quando eu realmente tô de TPM, sabe? Eu só sabia por causa das crises. E esse mês, por incrível que pareça, eu não tive crise. Porque quando eu tô de TPM, gente, me dá crise da fibromialgia, da artrite, de tudo que vocês imaginam, eu fico de cama. Eu já comentei com vocês algumas vezes nos stories do Instagram, que eu fico de cama mesmo quando eu faço isso, quando eu tô prestes a menstruar. E esse mês eu não tive isso, graças a Deus, sabe? Eu não tive isso, então eu fui saber que eu tava de TPM porque a semana passada, quando na minha última realimentação, eu tava desesperada pra comer doce. Eu falei, meu Deus, mas eu tava indo tão bem, por que eu preciso tanto de um doce e tal, não sei o que, sei lá. Aí quando foi domingo, no último dia de alimentação, graças a Deus que foi no último, né? Porque depois eu comecei o jejum, então se aquilo me fez mal, eu já eliminei já, porque se você come no primeiro, aí pra você eliminar no primeiro dia que você passou a se realimentar, você corta imediatamente o efeito do corpo tá eliminando gordura, né? Porque se você comer só gordura, só não comer carboidrato, ele vai continuar trabalhando no modo gordura. Mas se você cortar no primeiro dia, aí, minha filha, você vai continuar comendo até... vai continuar... Mesmo que você não coma doce no dia seguinte, o corpo vai continuar pedindo, né? Então isso atrapalha. Então no último dia eu tava tão desesperada pra comer doce, eu nem tenho comprado doce aqui em casa, gente. Eu nem tenho. Eu tenho leite condensado que eu deixo meio que armazenado, sabe? Pra casos específicos aqui na Flórida, tipo se tiver um furacão, o leite condensado você consegue fazer leite, é pra casos de emergência. Ou então vai receber uma visita, precisa fazer um doce de última hora, então precisa fazer um pudim, um pavê, qualquer coisa. Então eu deixo assim mais pra casos de emergência mesmo. Então não tinha doce nenhum, não tinha chocolate, não tinha bolacha, não tinha nada aqui em casa. Aí você sabe o que eu fiz? Eu catei um pãozinho que era da Isabela, que ela pediu pra eu comprar, tipo, como se fosse umas bisnaguinha, molhei no leite condensado assim e comi. Eu me arrependi tanto depois, gente, mas eu comi. E aí 2 dias depois eu menstruei, né? Eu menstruei, então eu estava de TPM, por isso que às vezes, as 3 vezes que aconteceu isso, nos últimos 3 meses, eu descobri que era porque eu estava de TPM. Mas eu sentia muito mais falta de comida, mas isso foi tipo no último dia, foi domingo. Segunda já entrei de jejum, entendeu? Então, tipo, aquele doce já era, já tô no meu 5º dia, já era, já tô em estado de autofagia de novo, né? Eu só vou comer amanhã. Já tô no meu estado de autofagia de novo e isso pra mim funcionou. E aí por que em outubro minha estratégia vai ser essa? Comer 5 dias jejuar 5 dias e comer só 2. Porque aí nos 2 que eu comer, eu posso tomar os meus suplementos, a vitamina D, porque tem um tipo de vitamina D que você toma uma vez por semana só.
Então eu vou poder tomar vitamina D, vou poder escolher os alimentos que são ricos em potássio, sabe? Então eu não vou precisar ficar tanto tempo sem comer e eu preciso suplementar essas vitaminas aí que estão faltando. E vou conseguir comer os alimentos que ajudam no ácido úrico também, né? Com esse negócio da gota. E aí eu vou adotar essa estratégia aí no mês de outubro, de comer só de final de semana, sabe? E aí uma vez por mês, geralmente quando o Ney vem, eu abro uma exceção pra gente comer o que a gente quiser. Tipo, o dia da jacada, entendeu? É aquele negócio consciente, não é tipo, é dia do lixo porque eu não tô aguentando ficar sem comer. Não, eu escolhi, porque meu marido tá aqui, ele não é obrigado a fazer jejum junto comigo, ou então ficar comendo só o que eu como, se ele comesse melhor, né, gente? Mas a gente também tem que ter lazer, igual a gente vai viajar, a gente vai pra Destin a semana que vem. Então, vamos tomar um sorvetinho e tal, não sei o que. Então, quando o Ney tá aqui, eu maneiro, eu como o mais saudável possível, mas aí geralmente eu abro a exceção pra comer um dia ou outro, alguma coisa diferente. Se ele quiser comer uma lasanha, uma coisa diferente que ele queira comer, daí a gente come, entendeu? Ou vai num restaurante, alguma coisa assim, entendeu? Mas no geral, escolhas mais saudáveis. E pra mim, funcionou muito. A minha saúde melhorou muito, gente. Eu estou sem dor. Você sabe o que é isso? Tipo assim, eu tô tão feliz com isso, tão feliz por eu tá me sentindo viva de novo, tá sentindo que existe uma luz no fim do túnel pra mim, porque eu me senti uma velha de 90 anos e eu achava que eu ia morrer assim. Falei, não é possível, meu Deus, que eu tenho 44 anos e eu já não consigo andar, eu vou viver assim até quando? Eu vou morrer desse jeito? E eu orei, gente, eu pedi pro Senhor me ajudar a emagrecer, pro Senhor me ajudar a cuidar da minha saúde, me dar uma luz, entendeu? Aí o Senhor respondeu pra mim, falou assim, faz a sua parte que eu faço a minha. E aí eu comecei a fazer minha parte, comecei a fazer o meu, entre aspas, sacrifício de jejuar, porque pra mim hoje isso já não é mais sacrifício, pelo contrário, eu me sinto super bem, eu me sinto mais motivada, eu tô aqui gravando pra vocês. Eu perdi esses 20 quilos, né, que era o excesso que tava me dominando, agora eu preciso eliminar o resto. E, gente, eu vou poder fazer uma coisa que há muito tempo eu queria fazer e por conta das minhas doenças e das minhas dores e das minhas inflamações eu não conseguia. Vou fazer academia. Dia 29, que é uma segunda-feira, né, o final do mês agora de setembro, eu vou me matricular na academia. Eu não faço nem ideia, gente, faz tantos anos que eu não faço academia, que eu não sei nem o nome dos aparelhos, não sei os tipos de exercício. Aqui nos Estados Unidos não tem personal trainer, né, que fala. Então eu vou ter que ir nos primeiros dias, tipo, pesquisar mesmo o tipo de exercício que eu posso fazer por hora, gente. Eu só vou fazer exercício, não vou, quero ficar no shape, quero ficar atleta, não. Eu vou fazer exercício pra fortalecer os meus músculos. Por quê? Porque como eu tenho a fibromialgia, eu tenho artrite reumatoide, e eu tenho várias hernias na minha coluna, e a artrite também atinge a coluna, né? Eu preciso fortalecer os meus músculos para eles ajudarem a minha coluna e os meus ossos, para os meus ossos não ficarem sobrecarregados, entendeu? Então, ou isso ou Pilates, era um dos dois, só que o Pilates aqui é muito caro, além de ser longe, né? E natação, idem. E a academia tem uma em cada esquina, só você pagar mensalmente e além de ser muito mais barato. Então, há 3 meses atrás, gente, eu nem cogitava academia. Na verdade, há 1 mês atrás eu não cogitava academia, porque no último mês, acho que eu perdi mais uns 5, 6 quilos. Não sei quantos exatamente, eu não contei quantos eu perdi em cada intervalo, mas eu sei que no total foram 20 em 3 meses. Eu tô sem dor, eu posso correr, eu posso andar, mas eu vou fazer musculação, tá, gente? Sim, eu vou fazer um pouquinho, eu sempre caminho aqui no condomínio com as cachorras e tal, mas pra mim o que interessa é o músculo, é fortalecer o músculo. E por que vai ser só dia 29? Porque você não começa amanhã, já que tá tudo tão assim? Porque o Ney tá chegando, então quando o Ney tá chegando, além dele tá chegando, aí vai ter aquele dia lá que eu falei pra vocês que é o dia livre, e a gente vai viajar pra Destin, não faz sentido eu começar a pagar agora e não curtir o meu marido, que eu tô há mais de 1 mês sem ver ele, eu tô 6 semanas sem ver meu marido, não curti meu marido essa semana e ainda pagar pros dias que eu vou estar viajando, entendeu? Então a gente vai voltar no dia 28, num domingo, na segunda-feira ele vai sair pra trabalhar, mas antes dele sair ele vai matricular comigo na academia, a gente já conversou sobre isso, ele vai matricular comigo na academia e aí ele vai fazer esse primeiro dia comigo, vai conversar lá, vai ver como é que funciona e tal, pra eu poder fazer academia. Então minha vida mudou, tá mudando, gente, tá mudando da água pro vinho, eu tô muito feliz com isso e aí eu vim compartilhar isso com vocês. Por que eu tô fazendo isso? Não é só pela beleza, não é só pela estética, claro que futuramente, assim, não se eu ver, vai ter necessidade, né, mas se eu tiver oportunidade, eu tenho vontade de fazer uma cirurgia plástica e tal, mas com a minha saúde daquele jeito, do jeito que tá, como é que eu vou fazer uma cirurgia? Se tudo aqui tá inflamado, se eu tenho coisa no coração e quando você faz uma cirurgia, principalmente cirurgia plástica, eles colocam um negócio até pra não dar trombose e eu tenho essa doença no coração, como é que eu vou fazer uma cirurgia desse jeito? Entendeu? Então,
Então eu tenho essa esperança, mas por hora eu tô preocupada com a minha saúde, e eu tô bem feliz com isso, sabe? Não vejo a hora de conseguir perder o resto. Eu acredito que depois pega aquele, esqueci o nome que dá quando para, né? Os 20 primeiros quilos foram mais rápido, porque eu tinha acho que muita gordura sobrando. Agora eu vou começar a emagrecer mais devagar. Isso não quer dizer que daqui 3 meses eu vou ter perdido mais 20, eu posso ter perdido só 10, né? Porque aí começa a ficar mais devagar. Mas eu vou estar lá firme na academia e vou continuar firme aqui no meu jejum, mudando as estratégias. Você não pode ficar sempre tentando fazer a mesma coisa, porque senão o seu corpo acostuma e acaba que você não consegue mais emagrecer. E eu tô saudável, eu tô sem dor, Quer dizer, a minha dor, gente, que antes era de 1 a 10 e ia pra 12, hoje minha dor tá 1,5, entendeu? Eu sinto ela aqui ainda, mas eu sinto o meu dedo torto e essa parte que tá torta aqui, eu ainda sinto a dorzinha nela, né? Mas perto do que tava, gente, eu posso sair correndo dessa escada voando aqui, coisa que eu não fazia há muito tempo. Então o jejum pra mim funciona sim. Os meus exames saíram, na minha saúde, na minha disposição saíram. Meus exames estavam muito piores, assim. Olha, de um exame pra outro, que deu um intervalo de 2 meses, teve uma melhora significativa. Ah, mas esse é o ácido úrico, é a vitamina. Eu podia estar com ácido úrico alto, com a minha vitamina D baixa e com o meu potássio baixo, mesmo gorda e comendo igual uma louca, entendeu? Então não foi o jejum que fez isso comigo, tanto que eu estou elaborando uma nova estratégia para que eu possa repor essas vitaminas que estão faltando. Eu tenho fé, gente, eu tenho fé. Como a minha SAF deu um positivo baixo nesse segundo exame que eu fiz, eu tenho fé que num terceiro, que eu tenho que estar fazendo exame, se eu não me engano, não sei se é de 3 ou de 6 em 6 meses, né, para acompanhar as doenças autoimunes. Tenho fé que essa doença, apesar de não ter cura, ela pode desaparecer. Ela pode desaparecer, porque o jejum é milagroso. Então, assim, eu tô demonizando os nutricionistas ou os médicos que falam que você não pode fazer jejum? Não, cada um sabe o que é melhor pra si. Tem gente que tá lá na academia todo dia puxando ferro, mas para de fazer academia e continua a comer o que tá comendo, que eu quero ver se vai continuar bonito assim. Bonito pelado, como eu assisto um nutricionista falando no TikTok todo dia, porque você vai ficar bonito pelado. Eu quero ver se ele vai continuar bonito pelado, se ele continuar comendo tudo que ele come, mas sem fazer academia. No meu caso, eu não podia fazer. Agora que eu vou tentar pela primeira vez fazer, entendeu? Então, não é que eu demonizo, mas é que cada caso é um caso, então eles não podem falar coisas assim, entendeu? Enfim, gente, já conversei bastante. Queria dizer pra vocês que eu amei a maquiagem, que eu tô apaixonadíssima pela paleta do Patrick Tá. Nossa, gente, é $70, mas vale cada centavo dela. Comprarei outra, porque ele tem várias? Não, porque uma pra mim já é o suficiente. Eu já tenho uma pra chamar de minha. Mas se ele fizesse uma só, como fala? Cremosa, eu acho que eu usaria. Esse lápis que eu não conhecia dessa marca Bicha é simplesmente sensacional. Eu gosto de contornar na boca, gente, só que eu tenho 200 lápis de boca aqui e, exceto os da Colourpop, um monte seca, fica duro, sabe? Esse daqui tem cara de que não vai acontecer isso. Esse negócio de sobrancelha eu gostei, porque ele não deixa ele deixa a sobrancelha durinha, mas ele não deixa assim, parecendo uma pasta dura, igual muitas outras deixam. O blush foi uma das coisas que eu mais gostei. Você olha, essa embalagem dele lembra um pouco a Estila, né? Mas ele é muito maravilhoso, é muito lindo. Numa das pausas aqui eu até dei uma reforçada nele. Muito lindo. A base, gente, não foi a minha favorita da vida, mas ela funcionou super, tá? Mas tem que selar com pó. Sem selar com pó, ela não vai funcionar. E pra mim, eu vou ficar com a cor... Eu acho que pela textura dela e por ela ser meio transparente, as cores claras não vão funcionar pra mim, então eu vou ficar só com a Light Set mesmo. O contorno é o mesmo esquema, desliza facinho também. Eu podia passar um gloss, né, gente? Eu separei um gloss aqui da Colourpop, meio verdinho. Se eu não me engano, ele é da Toy Story. Ele é até verde, mas ele não fica verde quando você passa na boca, né? É da coleção, ou dos enrolados da Colourpop. Deixa eu dar uma orelhinha. Lindo. Lindo e não é melequento. Lindo, o brilho dele é lindo, gente. Deixa eu tentar dar um zoom. Eu peguei aqui pra passar por cima e no meio da conversa eu acabei esquecendo. A máscara me surpreendeu. Eu achei que não dava nada pra ela, gente. Linda, sensacional, ó. Deixou os meus cílios agora que eu tô próxima. Acho que vai dar pra vocês verem melhor, ó. Deixou os meus cílios lá em cima, mas tem que ser esse esquema que eu falei. Passa a primeira camada, espera 2 minutinhos, depois passa a segunda que
Arrasou, arrasou. O corretivo eu nem lembrava mais dele. Assim, gente, ele marca um pouquinho, porque ele tem cobertura alta, né? Não é aquela linha nude. O da Body K tem outro corretivo. Ele é o quadradinho, que é o da linha nude deles, que esse não marca. Esse daqui não, esse aqui já é tipo o rebocão. Eu passei com moderação, mas ele não marca assim absurdamente, falar, ó, tô 10 anos mais velha. E o iluminador, né, que ele já é antigo, com o blush por cima ele ficou muito lindo, mas ele sozinho tem aquele defeitinho que eu falei pra vocês, tá, gente? Ele não sumiu, o ideal é você passar ele por baixo do pó, passar o pó, depois passar o blush por cima dele, que ele vai ficar ótimo, como ficou essa maquiagem também, gente. Eu acho que é isso, não esqueci de mostrar nada pra vocês, só o balm que eu passei antes da maquiagem, que eu achei ele bem sem graça, e esse daqui eu preciso usar com outra base pra ver, porque a impressão que dá é que ele realmente deixa a base mais líquida. E como essa base aqui já é mais hidratante, então eu vou testar ele depois com uma base mais sequinha pra ver se ele funciona, tá, gente? Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Vocês gostaram da make? O que vocês acharam dos produtos? Já fizeram jejum? Discordam? Concordam comigo? Aqui a gente pode debater à vontade, tá, gente? Eu sou super democrática, respeito a opinião de todo mundo. Mas eu queria passar a minha experiência pra vocês, tá bom? E se vocês quiserem falar mais sobre isso, é só deixar aqui nos comentários. Mas não esquece de deixar o like, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho das notificações e me sigam lá nas redes sociais, que eu tô sempre lá conversando e batendo papinho com vocês, tá bom? Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Um beijãozão enorme pra vocês e fiquem com Deus!